Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo, Grêmio 1, São Paulo 0. Iguais do coração, não deu. O São Paulo não jogou nada. Aí eu vou ressuscitar a velha frase. E vou ressuscitar, tá aqui, ó. O São Paulo jogou uma bolinha desse tamanhozinho aqui. Que houve tempero balsâmico? Houve. Mas que jogou uma bolinha desse tamanhozinho aqui o time? Jogou. O São Paulo repetiu as suas piores atuações. O São Paulo de Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Mena. Wesley e Thiago Mendes na frente da zaga com Centurion aberto por um lado e Michel Bastos do outro. Michel Bastos entrou pelo lado direito no primeiro tempo e o Centurion pelo lado esquerdo, né? Com Cueva fazendo aquela do Ganso, fazendo uma de bem armador, mas não teve bem o Cueva no jogo hoje não. E na frente Gilberto. Quem é que inventou Gilberto, hein? Eu queria saber quem foi que inventou Gilberto. Gilberto estava lá nos Estados Unidos, futebol dos Estados Unidos é para veterano. Futebol para veterano, porque não há grandes estrelas no futebol norte-americano. O jogador que está surgindo não vai jogar lá, não. São jogadores que estão em fim de carreira que estão lá nos Estados Unidos. Obra encerrada. Eu não sei quem foi buscar o Gilberto lá. Mas como eu vinha dizendo, o São Paulo fez uma péssima partida em Porto Alegre. Foi um joguinho do São Paulo, né? O São Paulo foi dominado pelo Grêmio no primeiro tempo todo, né? O Grêmio se postou muito bem em campo, uma marcação rigorosa, né? O time muito próximo, os jogadores muito se aproximando, né? Jogando com raça, jogando com vontade. E o São Paulo resistiu no primeiro tempo, mas jogando mal, porque o São Paulo joga. Primeiro que o São Paulo joga com um a menos, né? Então o Centurion não joga, ele entra em campo, veste a camisa, mas jogar que é bom ele não joga. Mas tem lugar, tem cadeira cativa no time. Então por isso que eu digo que houve tempero balsâmico de novo. Estão chorando, estão vendo lágrimas e mais lágrimas. É um mar de lágrimas. Com o tal convite da AFA, da Associação do Futebol Argentino, para o Paton ir treinar lá a seleção argentina. Estão lá fazendo uma sondagem, né? Recebendo currículos. E um deles é o Paton Balsa, né? E tem gente chorando aí, chorando lágrimas de crocodilo. Eu não estou chorando, não, porque o Paton substitui mal, escala mal e substitui mal. Mas por que o Centurion tem lugar garantido no time? Por quê? Se o Centurion não joga nunca. Por que o Wesley tem lugar garantido no time? Por que o Paton não colocou o João Schmidt? Ora, o João Schmidt é o grande passador do meio-campo de São Paulo. Além de marcar, o menino não acerta todos os passes, mas não erra passes. E o Wesley serve para quê? O Wesley não marca, o Wesley não arma, o Wesley não faz nada, é figuração em campo. O Wesley ganha muito bem, foi tirado lá do Palmeiras, foi aquela confusão, porque saiu o Wesley, né? Mas lá no Palmeiras o Wesley já estava enganando há muito tempo. A torcida do Palmeiras adorou quando o Wesley saiu pro rival, né? E veio pra cá, veio pro São Paulo. Mas o Wesley, desde que chegou ao Morumbi, não joga. Mas o técnico insiste com ele. O Paton adora o Wesley. Ora põe o Wesley do lado direito para jogar lá, aberto pelo lado direito. Ora põe como segundo volante. Ora põe como armador. O Wesley é outro que tem cadeira cativa no time. Por que ninguém sabe? Então o Paton escalou mal o time. Não é pra que o Wesley se você tem João Schmidt? E pra que Centurion? Pra que apostar no Centurion se o Centurion não joga? Não tínhamos centroavante. Esse Gilberto aí eu já disse, né? Quem joga lá nos Estados Unidos, quem tá jogando nos Estados Unidos, é fim de carreira, é fim de feira. É fim de feira. E o São Paulo foi buscar esse jogador, né? Mas vendeu o Kardec, perdeu o Caleri, né? Perdeu esse Ítalo, que também não era grande coisa, que não vinha fazendo grande coisa, mas que era um centroavante de origem também, né? Mas perdeu, tá machucado, parece que não joga mais esse ano. Então sobrou o Gilberto, né? Agora, por que não experimentar? Por que não experimentar o menino que veio da base? Por quê? Por que não experimentar? Não é? Poderia ter perfeitamente experimentado o menino da base, Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo
é centroavante de origem. Ele jogava lá no Sub-20 do São Paulo como centroavante. É centroavante. Né? Então, por que não experimentar logo o Luiz Araújo, que vinha entrando tão bem no time, como centroavante, na posição de origem dele, com o Michel Bastos de um lado e o Kelvin do outro? Ora, o Kelvin não estava recuperado? Então, por que colocar o Kelvin no banco para deixar o Centurion em campo? A troco do quê? Né? Tempero balsâmico puro. Então, São Paulo veio no seu tradicional 4-5-1, mas dessa vez não colou, Paton. Não colou. O São Paulo tinha que ter mudado logo no primeiro tempo, no intervalo, com as presenças de Luiz Araújo, né, como centroavante, né, e Kelvin imediatamente, para melhorar a função ofensiva do time do São Paulo. Porque o São Paulo foi só defesa. São Paulo jogou um primeiro tempo acuado pelo Grêmio, né? O Denis fez grandes defesas, fez 4 ou 5 defesas hoje, o Denis, e não teve culpa no gol, não. Né? Então o São Paulo ficou acuado pelo Grêmio no primeiro tempo, porque os laterais foram mal, o Bruno não fez uma grande partida, embora tivesse salvo o segundo um gol certo do Grêmio, que seria o segundo gol do Grêmio no final da partida, de cabeça, né? Mas o Bruno não fez uma grande partida, nem defendendo e nem atacando, e o Mena pior ainda, né? O Mena, como sempre, o Mena vem negando fogo também nesse time, é tudo lá pelo lado do Mena, toda hora, né? O gol saiu assim, entraram ali pelo meio da defesa do São Paulo, mas vindo em diagonal, pelo lado do Mena, Ninguém acompanhou o homem, foi entrando, a bola bateu, sobrou, e o sujeito chutou, o goleiro largou, Denis largou, mas largou fazendo um milagrezinho ali, porque a bola ia entrar, e no pé ali do tal Douglas, né? Do tal Douglas, que embaixo do gol fez 1-0 pro Grêmio, logo aos 7 minutos do segundo tempo. Mas, como eu dizia, o São Paulo no primeiro tempo não jogou, só se defendeu, né? Foi um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas só se defendeu. Só o Grêmio chutou no gol. O São Paulo não fez nada, né? Na frente. Como eu já disse, os laterais muito mal, né? O seu Wesley absolutamente apático no meio do campo, né? Sobrou pro Thiago Mendes para jogar sozinho ali no meio campo. E com os lados do campo muito ruins, né? Tanto o Michel Bastos, que não fez uma grande partida, quanto o Centurion. Olha, o Centurion é um caso à parte, ele não entra em campo. São Paulo entra com 1 a menos. E hoje ficou com 9, né? Porque depois foi expulso o Mena, né? O São Paulo jogou com 10, né? O Mena foi expulso aos 34 só do segundo tempo. O Centurion já tinha saído. Então o São Paulo entrou com 10 no primeiro tempo e a partir dos 34 do segundo tempo também continuou com 10. Aí ficou com 9, né? Ficou com 9, mas ficou com 10 porque o Centurion tinha saído, né? Mas o certo é esse, o certo é isso. O São Paulo não fez uma péssima partida, jogou uma bolazinha desse tamanho. Né? Só se defendeu no primeiro tempo e no segundo tempo o Paton não conserta o time, substitui mal. Além de escalar mal, substitui mal. Né? Pra quê? Pra que colocar esse Pedro aos 33 minutos do segundo tempo? Pra que colocar o Pedro com o time sendo engolido lá na Arena do Grêmio, com 40 mil pessoas presentes, não é? E perdendo por 1-0? Pra que colocar o Pedro? Não, o Pedro nunca jogou. A gente não pode nem criticar o Pedro aqui, porque o menino veio lá da base, mas nunca jogou o Pedro. O Pedro é para entrar aos poucos. Quando o time estiver ganhando 5-0 dentro do Morumbi, coisa quase impossível, né? O São Paulo é um time de um gol só, né? Nesse 4-5-1 aí do Paton. Mas colocasse o Luiz Araújo. Ele substitui mal, ele colocou o Pedro no lugar do fantasma Centurion. Mas o Pedro não acrescentou nada, né? E foi jogado de centroavante, né? E entrou o Kelvin no lugar do Gilberto, que foi outro fantasma no jogo, não fez absolutamente nada. E o São Paulo ficou, então, porque ele colocou antes o Kelvin, aos 18 minutos do segundo tempo, né? O São Paulo ficou sem centroavante, tirou o Gilberto. O Gilberto, embora fantasmagórico, é um jogador que joga dentro da área. Agora, quando ele colocou o Kelvin, ele passou o Kelvin para o lado direito e botou o Centurion como centroavante. Aí, então, o São Paulo morreu no jogo, acabou o jogo do São Paulo aos 18 minutos do segundo tempo. Quando o São Paulo tirou o único homem que tinha dentro da área e colocou o Centurion. Né? Então substituiu mal, escalou mal e substituiu pior ainda o técnico Paton Balsa. Será que ele vai para a seleção argentina? Se ele for para a seleção argentina, será que ele não quer levar com ele os preferidos dele? Tanto o Centurion, põe o Centurion na seleção argentina, convoca, leva para lá. Né? E leva o Wesley junto, pode levar o Wesley, né? Naturaliza lá o Wesley. Quem sabe o Wesley
consegue uma nacionalidade argentina, ela leva para a seleção argentina. O São Paulo joga, não sei por que esses dois jogadores têm tanto a insistência de Paton Balsa, um negócio ridículo, né? Mas então, o São Paulo no segundo tempo, o São Paulo que resistiu no primeiro tempo, porque o Grêmio foi sempre melhor, o São Paulo chutou uma bola no gol, enquanto o Grêmio chutou 3, 4, né? E o goleiro pegou umas 2 bolas lá, dificílimas, né? No segundo tempo, o São Paulo foi pior ainda, né? Porque até os 18 o São Paulo continuou naquele lenga-lenga, né? Toca pra cá e toca pra lá e tentando segurar o Grêmio de todo jeito, já tomando de 1-0, porque logo aos 7 o Grêmio fez o gol, porque foi justiça no placar, o Grêmio era muito melhor, né? E o São Paulo continuou naquela lenga-lenga até os 18 minutos. Aos 18 minutos ele substituiu, ele tirou o Gilberto, pôs o Kelvin foi pra ponta direita e o São Paulo ficou sem centroavante de uma vez, né? Com o Centurion lá no meio da área. Então o São Paulo não fez mais nada. O São Paulo assistiu ao Grêmio jogar lá na Arena Grêmio, né? Não teve graça nenhuma o jogo para o São Paulino, para os devotos de São Paulo. Não teve mesmo. Não houve graça. Não houve graça. Porque o São Paulo não agrediu, porque o São Paulo não tem força, porque o São Paulo não tem ofensividade. São Paulo perdeu 3 centroavantes de uma vez só. Perdeu o Caleri, perdeu o Allan Kardec e perdeu o Ítalo também machucado, né? E continua, então não tem centroavante. O São Paulo não tem centroavante. Vamos ver o que vem fazer aí esse jogador que foi contratado aí do futebol argentino, tal Chaves, né? Tal Chaves, Andrés Chaves, né? Quem sabe, né? Sem querer, querendo, o São Paulo arrumou aí um centroavante. Porque o São Paulo precisa de um centroavante, precisa de um fazedor de gols, precisa de um jogador, uma camisa 9, um jogador que jogue na área, um jogador que enfrente a defesa contrária. É disso que o São Paulo está precisando, né? Agora, com Wesley e com Centurion não dá mais, Paton, não dá mais. Você não tinha o Hudson, porque o Hudson foi suspenso, está suspenso, por causa do 3º cartão amarelo, mas você tinha, repito, o João Schmidt. E o João Schmidt é 1000 vezes melhor do que o Wesley ali na posição de volante. Então, houve tempero balsâmico, o Paton escalou mal e substituiu pior ainda, mas os jogadores que entraram em campo também não fizeram a menor diferença, não ajudaram o técnico do São Paulo, que às vezes eles ajudam, né? Mas dessa vez não. Nem jogando lá no 4-5-1 tentando marcar o Grêmio, o São Paulo conseguiu fazer funcionar o esquema tático do técnico argentino. Não deu. São Paulo perdeu por 1-0 de forma justa, de forma justíssima. E só não perdeu demais porque o deles fez 4, 5 defesas importantes, porque senão o São Paulo perdia por 2, 3, 4-0. Foi realmente uma tarde para se esquecer e vamos esperar agora, né? Porque o São Paulo vai ter um refresco na tabela. O São Paulo tem um refresco, tem os jogos aqui em casa e joga contra times teoricamente vencíveis dentro do Morumbi. Vamos esperar que o São Paulo se refaça para esses próximos jogos, que o Paton reveja os seus conceitos, coloque os homens certos nos lugares certos, para que o São Paulo volte a se aproximar da região mais cobiçada do campeonato, que é a tal região daqueles 4 que disputam a Copa Libertadores da América. O São Paulo vai ficando cada vez mais longe do Campeonato Brasileiro. É lamentável, mas é a verdade. Esperemos melhores dias iguais. É o que eu tinha a dizer a vocês. Depois do jogo, Grêmio 1, São Paulo 0. Perdemos outra. Fazer o quê? Como diz o famoso bordão do jogador de futebol, levantar a cabeça, vamos ouvir o professor, vamos ver o que acontece nas próximas rodadas. Oremos que os deuses da bola iluminem o São Paulo. O São Paulo está precisando. Sejam felizes, tenham uma semana maravilhosa e, apesar dos pesares, paz. Deus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.